pessoal, eu sou a Marina, bibliotecária da Escola de Comunicações e Artes da USP. Nesse vídeo eu vou mostrar como a gente faz o cadastramento de um livro no banco de dados bibliográficos da USP, o Daedalus, que usa o formato MARC e roda num software chamado Aleph. O livro é esse aqui vocês podem ver a capa, a página de rosto e a ficha catalográfica, que são os locais de onde a gente tira as informações para fazer a catalogação. Lembrando que todo o processo intelectual da catalogação já foi feito previamente por uma colega catalogadora. Eu só vou mostrar a alimentação do banco de dados. Essa colega analisou esse livro, identificou quais os dados importantes para a catalogação, fez a classificação do livro e identificou os assuntos, né? Quais são os assuntos que são tratados nesse livro. Ela me passou esses dados, eu fiz um arquivinho em Word só para facilitar a minha vida. Eu vou copiar e colar no banco de dados para evitar confusão na hora da digitação. Vamos ver então? Esse é o módulo de catalogação do Aleph. Para ter acesso a esse sistema, a gente precisa primeiro fazer um treinamento, depois passar por uma avaliação, a gente faz um teste, e só então a gente tem uma senha para acessar a catalogação. Eu já passei por isso, já tenho minha senha, embora eu esteja um pouco destreinada, eu sou catalogadora, portanto, eu já consigo entrar nesse módulo do Aleph. Esse livro, o Cravo no Rio de Janeiro do século XX, nós ainda não temos no Daedalus. Por isso, eu vou fazer um registro novo. Se o registro já tivesse no Daedalus, mesmo no centro da biblioteca da ECA, eu não precisaria fazer a catalogação inteira, o registro inteiro. Bastaria eu acrescentar os dados do meu exemplar aqui da ECA. Outra coisa que a gente faz bastante é procurar o livro que a gente vai entrar em outras bibliotecas que compartilham seus registros, e se a gente encontrar, a gente puxa para o Daedalus. Nesse caso, eu vou precisar começar do zero mesmo. Eu vou clicar aqui em catalogação, abrir planilha e escolher a planilha de livro. Procuro aqui e clico. Aí já aparece uma planilhinha com alguns campos preenchidos, né, que o sistema já traz preenchido porque são padronizados. Aqui estão os campos marque com os números e o espaço para preenchimento. Aparece também uma mensagem de ajuda, né, uma explicação para ajudar a gente a preencher cada um dos campos. O primeiro campo que eu vou preencher é o campo 008, que é um campo de dados fixos, que não é um campo que o usuário veja, é um campo que o sistema usa para executar as operações que o sistema precisa. A gente tem que clicar nele, dar Ctrl F, e aí abre uma planilhinha para a gente preencher com alguns dados. Não é tudo isso que a gente preenche, não, são só alguns dados. Aqui a data de publicação do livro, que eu já tenho. Não sei porquê. Tá. O local de publicação, eu vou clicar aqui, ele vai abrir uma listinha. Eu vou em descrição e vou procurar Brasil. Ele acha o Brasil, seleciona o Brasil, ele traz para cá. É claro que normalmente os catalogadores já sabem de cor esses códigos mais usados. Isso aqui é um código, é o código para Brasil que o sistema usa. Então, isso que eu fiz foi só para mostrar como se faz. Na prática, a gente já decorou Brasil, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, os mais comuns. Público-alvo a gente pode preencher, mas aqui na ECA a gente não costuma preencher. Forma literária, a gente usa 0, que já vem padrão, para um livro que não for de ficção, e tem o código, se não me engano, 1 para livros de ficção. Vou ver aqui.
Aqui eu estou procurando 33, né, que é essa posição aqui. Sim, se fosse ficção seria 1. E no caso a gente não vai preencher. Idioma, a mesma coisa, eu precisaria clicar aqui, eu nem vou fazer isso porque eu já sei de cor o código de português, tá? Mas normalmente quando a gente não sabe é aqui que a gente faz. O que mais que a gente tem aqui? Tem aqui o código de ilustração, que a gente sempre preenche. Eu tenho que procurar aqui. Se o livro for ilustrado, é um código. Se não for, é outro código. Aqui nessa posição 18 a 21. Eu vou procurar aqui, eu já sei, mas eu vou procurar aqui. Só para mostrar para vocês como faz. 18 a 21. Se não tiver ilustração, é vazio. Se tiver ilustração, e a gente já olhou o livro, ele tem ilustração, é A. E pronto, aqui eu clico em OK, já está preenchido esse campo 008. Agora eu vou prosseguir no preenchimento dos demais campos. Então, esse aqui já é o registro preenchido desse livro no Dédalus. Eu tinha a intenção de fazer o preenchimento ao vivo, né? Gravar o vídeo preenchendo o registro, mas é muito complicado, a gente erra muito, tem que refazer, demora muito e acaba ficando o vídeo chato. Então eu preferi já mostrar o registro preenchido, já foi conferido pelos colegas da catalogação e eu vou só explicar algumas coisas sobre o preenchimento dos campos. Aqui estão todos os campos marque já preenchidos. Se a gente precisar de outro campo, a gente consegue inserir aqui nessa planilha. Também dá para apagar campos, inserir subcampos e apagar subcampos, que eu vou explicar para vocês como é que se faz. Aqui os campos 041 e 044, que são os campos para idioma e código de país. Precisa repetir essa informação que já foi colocado lá no campo 008, porque o 008 e esses dois, 40 e 41, têm funções diferentes, então a gente tem que colocar. Eu vou só apagar aqui para mostrar, vou acionar a tecla Tab, para mostrar a lista. A gente aciona o Tab e pega aqui o código do idioma português, tá? Na lista. A função disso é manter a consistência da digitação desses campos, né? Para não cometer erro. No código de país é a mesma coisa. A gente aciona o Tab, vai até a lista e copia de lá o código que a gente precisa. Claro que português, Brasil, isso a gente já decora, a gente sabe, né? Não precisa ficar toda hora entrando na lista. Aqui vai o número de classificação do livro. Aqui o autor principal, o primeiro autor, que aparece em primeiro lugar na página de rosto. E aqui uma coisa interessante, o formato MARC, além do conteúdo do campo, a gente também tem os indicadores, que são esses espacinhos aqui ao lado, que são informações que a gente dá para o sistema. Aqui, nesse caso do campo 100, o indicador 1 é quando a gente está entrando por um autor que tem sobrenome. A gente está entrando pelo sobrenome simples ou composto. Se eu estivesse entrando pelo prenome, seria o indicador 0. Tá? São informações que a gente tem que dar. O preenchimento é obrigatório. E aqui na ajuda do campo, que aparece aqui embaixo, tem todas as informações necessárias. Aqui nós também acionamos uma lista com F3 e aparece aqui a lista dos autores. Se já tiver o autor na lista, a gente copia, senão a gente insere um autor novo. Aqui o título, também tem indicadores. O indicador 1 a gente usa quando não é entrada pelo título, quando teve uma entrada principal por autor institucional, etc. Aí o indicador é 1. O indicador 2, ele mostra quantas posições a gente tem que excluir
no caso de alfabetação, de, por exemplo, tirar uma lista por ordem de título. Aqui a gente está dizendo para ele excluir dois espaços, duas posições, o artigo "o" e o espaço. Assim, numa eventual lista de títulos, esse título vai ser alfabetado no C de cravo. Tá? É essa informação que esse indicador aqui está dando. Preenchimento do campo título, vou apagar aqui só para mostrar, a gente digita um cravo, etc. Como eu já tenho uma colinha, eu vou copiar da minha colinha e colar aqui para ficar mais fácil, né? Aqui o subcampo do campo título, que aparece aqui na página de rosto. Essa data é o subtítulo, vai no subcampo B, no subcampo C do campo 245, a indicação de responsabilidade. Aqui a gente coloca todos os autores em ordem direta, como eles aparecem na página de rosto do livro. Esse campo 246 é uma variante do título. Ele foi preenchido só por um único motivo. Vocês estão vendo que aqui o título do livro é em número romano, século XX. Então, a gente coloca também com o número arábico. Isso não aparece no registro para o usuário, mas se o usuário fizer uma busca, cravo, Rio de Janeiro, século XX, e digitar em número arábico, vai vir do mesmo jeito. Então, tanto faz, se ele digitar com romano ou arábico, vai vir. Para isso serve aqui esse campo 246. Aqui, campo 260, que é local de publicação, casa publicadora e data de publicação. Também tem listas. Aqui a gente aciona F4 e puxa da lista, caso já exista. E aqui o campo data de publicação, que observem que quando eu preenchi o campo 008, eu cometi um erro. Se vocês voltarem o vídeo um pouquinho, vocês vão reparar que eu coloquei a data errada. Já foi corrigido, né? Mas se eu precisasse corrigir, eu digitaria Ctrl F de novo, ele abre de novo a planilhinha e eu poderia corrigir o erro que eu fiz. Tá? No caso já foi corrigido, eu tinha colocado 2021, se não me engano, mas é 2020. Aqui nós temos a descrição física, onde a gente coloca, nesse caso, a gente coloca só a quantidade de páginas, e também ficou faltando aqui a informação de que o livro é ilustrado. Isso tem um subcampo específico para a gente indicar que tem ilustração, que é o subcampo B. Observem aqui no exemplo, no subcampo A, paginação, e no B, a abreviatura de ilustração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, vou digitar F7, ele abre mais um subcampo, só que ele abre com a letrinha A também, eu tenho que corrigir para B, e aí eu coloco a informação de ilustração, assim abreviado, como tá aqui, deixa eu ver se eu pus certo, IL pontinho. O próximo campo é o campo assunto. Eu tenho dois assuntos para esse livro. Aqui eu vou precisar de um outro programa, vou precisar de um programa auxiliar, que é onde estão os assuntos do vocabulário USP, que é um vocabulário controlado, padronizado, que a gente usa na USP. Eu vou entrar aqui nesse programa, que já está aberto, e vou procurar aqui História da Música. Encontrei aqui o assunto História da Música. Eu vou transferir aqui para essa área. Aí, quando chegar nessa tela, eu vou acrescentar os termos geográficos, que são o Brasil, e vou acrescentar mais um, que é Rio de Janeiro. E também a data, que é século XX, que aí eu digito aqui e
Aqui eu tenho que digitar. Pronto. Feito isso, eu simplesmente volto para o registro, vou lá no campo 650 e dou Ctrl V, que ele cola as informações aqui dentro do registro, ele transfere para cá. Eu vou abrir um outro campo 650 só para mostrar para vocês isso. Eu vou digitar F5, vai abrir a lista. Eu vou colocar 6, e aí eu procuro o campo 650, assunto tópico. Tá? Eu venho aqui no campo, dou Ctrl V, pronto. Ele transferiu para cá, para o registro, aquele assunto que eu tinha encontrado no outro programinha aqui. Claro que eu não vou deixar, né, esse campo aqui, porque eu já tenho. Então, eu vou apagar com o Ctrl F5. Pronto, agora está certo. Depois eu tenho aqui os campos 700, onde eu vou colocar as outras autoras que não estão no campo 100. Né? Eu coloco aqui, se tiver mais autores, eu vou abrindo quantos campos forem necessários. O mesmo vale para assunto. Eu posso ter 5, 6, 10 assuntos. Eu vou abrindo um campo para cada um. Autor, mesma coisa. Aí, por último, aqui, esse campo 945, que com Ctrl F, desculpa, Ctrl F3, eu vou lá e procuro um material. Isso aqui é um campo de tipo de material, de uma forma geral, né? Pronto, está pronto esse registro, só que agora eu vou fazer um erro de propósito. Vamos ver se dá certo. Eu vou tirar aqui o indicador desse campo aqui, tá? E eu vou transferir esse registro, que ele já está no Daedalus, né? Mas eu editei, eu fiz modificações, então eu tenho que mandar de novo, tá? Para o servidor, senão ele fica só no meu computador. Eu vou clicar aqui nesse ícone, salvar no servidor, e se tiver algum erro sério, por exemplo, falta de um campo, falta de um indicador, o sistema vai avisar, tá? Pronto, ele está me avisando que o segundo indicador do campo 650 não é válido. Então, eu tenho que vir aqui no campo 650 e colocar o indicador 7. Pronto, corrigi. Agora eu vou mandar de novo. Agora foi, sem nenhuma reclamação. É lógico que essa conferência que o sistema faz é só para erros que o sistema consegue identificar. Né? Um erro de conteúdo, de campo, se eu digitar alguma coisa errada, se o assunto estiver errado, claro que o sistema não vai identificar. Isso é a gente que tem que conferir. Bom, agora o que está faltando? Por enquanto, eu coloquei aqui, eu mostrei para vocês, os dados de catalogação. Agora, está faltando mostrar os dados relacionados ao item, ou seja, ao exemplar específico que eu tenho aqui na biblioteca. Esses dados eles são preenchidos numa outra planilhinha, tá? E aqui vai o código de barras do livro, a indicação de qual é a biblioteca, em que biblioteca está, o status, se empresta ou se não empresta, o número de localização completo, tá? Não apenas o número de classificação, mas o número completo e outras informações, como o número de tombo, nome do doador, se a procedência foi aquisição ou compra, e assim por diante. É essa informação que aparece aqui no Daedalus. Vejam aqui o registro do livro, certinho. É essa informação que vai aparecer aqui. Quando a gente encontra um livro no Daedalus, a gente clica aqui para saber se ele circula ou não, se está emprestado ou não, e qual é o número de localização dele. Tá? Isso só aparece se a gente preencher essa telinha aqui. Se uma outra unidade, uma outra biblioteca adquirir ou receber esse livro,
essa biblioteca vai apenas acrescentar esse item, essa telinha, aproveitando toda a catalogação que a gente já fez. Mesma coisa se a gente receber um outro exemplar, a gente só acrescenta essa planilhinha relativa ao item, aos dados específicos daquele livro. Bom, pessoal, é isso. Nosso próximo vídeo vai ser sobre catalogação de vídeos, filmes no Daedalus. Quem tiver interessado, acompanhe o nosso canal da Biblioteca da ECA no YouTube. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam. Se não gostaram, curtam também, pelo menos por pena da bibliotecária, né? E se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão sobre esse assunto, coloquem aí nos comentários que a gente responde assim que for possível. Muito obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo.